Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, recapitulando, nós falamos a respeito, no primeiro capítulo, que a Bíblia é um registro detalhado da história, do Cronos, ou seja, a Bíblia não tem a pretensão de relatar o que acontece antes e relata pouco, numa ideia de proporção, aquilo que vai acontecer depois. Tem um monte de coisa da eternidade que a gente não sabe como é que vai funcionar, certo? Tem gente que pergunta, e aí, vai comer, não vai? Comer eu acho que vai, mas não para matar a fome, porque a gente não vai ter fome, o corpo vai ser glorificado. Como é que fica esse negócio? No céu todos nós teremos o máximo que alguém pode ter, certo? Teremos o máximo que alguém pode querer, que é a presença de Deus, que é a convivência olho no olho, face a face com o Senhor Jesus. Maravilhoso, mas a Bíblia relata que haverá galardão no céu. Como é que funciona esse negócio? Vai ter gente que vai ter casa melhor do que o outro? Então, muitas das coisas que vão acontecer na eternidade, na verdade, a eternidade é difícil medir em tempo, né? Mas assim, tudo aquilo praticamente que vai acontecer na eternidade, nós não temos informação. E aquilo que aconteceu antes, também não. Pouquíssima coisa, pouquíssimos relatos, né? Por quê? A Bíblia tem a pretensão de nos relatar o Cronos, o tempo do homem, aquilo que desde a criação nos envolveu e até o fim da criação vai nos envolver, enquanto vida terrena, enquanto essa existência, esse plano, essa realidade, certo? Então a gente falou sobre isso. Ela anuncia a criação do mundo, anuncia o fim do sistema do mundo. Nós falamos a respeito de poder confiar na Bíblia, que é o capítulo 2 aí. Podemos confiar na Bíblia? Então nós estudamos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que nela não se encontra nenhum tipo de contradição doutrinária. Eu creio que o pastor José deva ter trabalhado bastante com isso, mas a gente vai trabalhar um pouco mais a respeito de contradição doutrinária. Como assim contradição doutrinária? Existem contradições, falhas na Bíblia? Algumas sim. Nós estamos num curso de teologia, não tem como a gente fugir de problemas que aconteceram ao longo do tempo, na tradução, na transcrição, na cópia da palavra de Deus que chegou até nós. Agora, esses pequenos erros de tradução, de número, de contagem, de tradução que não é muito bem aquilo que deveria ser, afetam doutrinariamente aquilo que a gente crê a respeito de Bíblia, afetam a doutrina bíblica? Não, de forma nenhuma. Mesmo com esses erros, além do fato de que eles podem ser mapeados, eu vou explicar isso daqui a pouco, mas mesmo com esses pequenos erros, nós temos tranquilidade em afirmar que doutrinariamente a Bíblia não se contradiz. Nós não encontraremos nenhum apóstolo dizendo algo diferente de outro, nenhum escritor bíblico dizendo algo diferente de outro escritor, contradizendo aquilo doutrinariamente, ok? Amém? Seguindo, nós falamos a respeito das profecias, né? Ou seja, uma forma de nós aprendermos a depositar a nossa confiança na palavra de Deus, no sentido de que muitas das coisas que a Bíblia disse que iriam acontecer lá no passado, já aconteceram, e como nós estamos mais avançados na história, a gente já viu muita coisa acontecer, né? Fatos históricos, e o pastor José trabalhou alguns deles aqui. No tópico C desse mesmo capítulo 2, nós falamos a respeito de profecias do Messias, né? Apontando para Jesus em todo ponto, em todo momento, né? Então lá desde Isaías 53 até o último versículo que vocês devem ter lido aqui, que é o Salmo 69:9, né? E aí nós entramos agora nessa aula no capítulo 3, onde nós vamos falar a respeito de Jesus ser o centro da Bíblia, que tem tudo a ver com o capítulo 2, tem tudo a ver com aquilo que a gente viu agora há pouco. Então aí na sua apostila, Jesus é o centro da Bíblia. Os irmãos chegando, graças a paz, gente, sejam bem-vindos, graças a paz. Então, tópico A aí da sua apostila, deixa eu molhar o bico. O VT, o que é VT, pessoal? Vocês já devem ter visto bastante isso aqui. Velho Testamento, né? Então, basicamente, acho que a maioria de nós tem a ideia de que a Bíblia é dividida em 2 testamentos, Velho Testamento e Novo Testamento, certo? Então, o VT, o Velho Testamento, aponta
para a sua primeira vinda como Salvador. E aí eu quero ler com vocês Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Quando o Senhor, amaldiçoando a serpente, todo mundo conhece essa história, né? Mesmo que não seja crente, mesmo que não, todo mundo conhece a história da criação, em que a serpente enganou a mulher comeu do fruto, deu o fruto ao marido, e tudo que aconteceu, aconteceu. E aí, na maldição da serpente, amaldiçoando diretamente a serpente, o Senhor diz no versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e a descendência dela, da mulher, ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que isso tem a ver com Jesus? Absolutamente tudo. Esse já era um sinal, um dos primeiros sinais bíblicos da vinda do Senhor, no propósito de ferir a cabeça da serpente, de derrotar o diabo, de derrotar Satanás. Isso é tão, isso salta tanto aos nossos olhos no texto, nós que conhecemos o restante da história, né? Talvez a serpente não tivesse entendido, a mulher não tivesse entendido nesse momento, mas isso salta tanto aos nossos olhos hoje, que até o Mel Gibson colocou isso no filme. Isso não é bíblico, não é um relato dos evangelhos, mas quantos lembram daquela cena do Getsemane, do filme Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson que ficou mais famoso e tal? Na cena de Jesus no Getsemane, sai debaixo da túnica de Satanás que está lá junto com ele, né? Naquela cena, sai uma serpente e vem até Jesus, começa a subir na mão de Jesus, e aí Jesus, depois de orar, levanta e pisa na serpente. Vocês lembram dessa cena? O Mel Gibson colocou isso, ilustrou isso no filme. Acontece isso no relato bíblico? Não, mas fica claro que é uma referência direta a Gênesis 3:15, né? Então, o Mel Gibson, mesmo não sendo crente, embora esteja num país em que o fundamento é protestante, né? Então, os americanos conhecem muito mais naturalmente de Bíblia do que nós. Naturalmente, faz mais parte da cultura o protestantismo dentro da história americana, né? O cristianismo dentro da história americana. Mas ele deve ter sido assessorado, provavelmente, por teólogos, por pessoas que ajudaram ele a construir a história do filme, né? E aí ele relata isso, eu achei interessante trazer para vocês aqui. E Jó 19:25. Então, a primeira menção na criação, a respeito da vinda de Jesus, e a segunda menção no livro de Jó, a segunda menção que nós vamos trabalhar, tem muitas outras, é claro. Jó 19:25, que está aí na tua apostila também. Irmãos, enquanto vocês abrem aí, mesmo esquema dos outros professores, tá? Pelo amor de Deus, teve qualquer dúvida, teve um questionamento, quer fazer um comentário, levanta a mão e faz, tá bom? Isso aqui não é uma pregação, é uma aula. Amém, gente? Eu falo que não é uma pregação e mando um amém, gente? Tipo culto, né? Então, aí vira culto, né? Fala pro irmão do seu não, brincadeira. Então, 19... Jó 19, eu tinha aberto e fechei. 19:25. Onde Jó diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. De quem Jó está falando? Da vinda de Jesus. Esse texto e esse trecho são maravilhosos. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é nosso Redentor? Cristo, e ele virá. Veja que Jó aqui está depositando uma fé num Cristo que virá. Muitos perguntam, como que o pessoal do Antigo Testamento era salvo? A gente vai entrar nesse ponto, né? Tem um módulo específico para isso. Mas o pessoal muitas vezes se pergunta, como que o pessoal do Antigo Testamento era salvo? Se Jesus ainda não tinha vindo, se Jesus ainda não tinha morrido pelos pecados. Como é que eles eram salvos? Como nós somos, pela fé. Mas fé em quem, se Jesus não tinha vindo? Fé no Messias que viria. Nós hoje cremos no Messias que veio. Entendem? Seguindo, tópico B aí do capítulo 3, os evangelhos relatam sua chegada,
sua vida, seu ministério, sua morte e ressurreição. Jesus veio. Então nós não vamos ler nenhum texto específico aqui, né, porque todo o evangelho relata isso, os 4 evangelhos, né, relatam isso, mas nós temos o relato no evangelho, então, que Jesus veio, que Jesus nasceu, como foi seu nascimento, foi um nascimento virginal, como ele viveu, como ele pregou, o que ele pregou, como ele morreu, como ele ressuscitou, tudo relatado nos evangelhos. As cartas nos estimulam a seguir a Cristo e aguardar sua segunda vinda. Então, logo após o encerramento da história de Jesus aqui na terra, da morte e ressurreição, vêm os apóstolos e o autor aos Hebreus e começam, por que o autor aos Hebreus? Porque a gente não sabe com exatidão quem é o escritor do livro de Hebreus, né, da carta aos Hebreus. A gente não sabe, não tem como a gente afirmar. Eu acredito que seja Paulo, pela forma da escrita, pela forma da construção do texto, eu acredito que seja Paulo. Mas a gente não tem como afirmar isso teologicamente, né? A gente tem esses problemas de vez em quando, então a gente tem que enfrentar. A gente está aqui num curso teológico para isso, né? Não é mamão com açúcar. Tudo bem que a gente está no módulo introdutório, mas assim, a gente vai lidar com crises aqui. O Marcelo já deve ter avisado vocês a respeito disso. Nós vamos lidar com problemas aqui. E muito provavelmente você vai ser muito incomodado com muita coisa que a gente vai estudar aqui, né? Nós sempre fomos. A Bíblia sempre nos incomoda. Teologia, boa teologia, sempre nos tira do conforto, né? Então, não fique bravo, a gente vai estudando sobre isso. Mas as cartas apostólicas e a carta aos Hebreus, que a gente não conhece o escritor, né, elas nos encorajam o tempo todo, elas nos ensinam doutrina, elas nos ensinam como devemos andar após aquilo que Cristo fez. Por causa daquilo que Cristo fez, nós devemos andar como Ele nos ensinou, como Ele nos mostrou, como Ele era, né? Então, nas cartas nós temos também, né, além de tudo isso que eu acabei de mencionar, a orientação de que Jesus voltará. Como é que a gente sabe que Jesus volta? Primeiro, porque Jesus falou isso nos evangelhos, e segundo, porque os apóstolos reforçam isso o tempo todo nas cartas, né, nos livros a partir do evangelho de João, até Apocalipse, Jesus voltará. E tópico D aí na tua apostila, Apocalipse dá o desfecho com a sua volta e seu reino. Então, nós sabemos que Jesus reinará eternamente, que Jesus virá e depois da sua vinda ele reinará eternamente, aos moldes do seu reino, do jeitinho que ele prometeu, porque está lá relatado no Apocalipse. Então, nós temos o Velho Testamento, nós temos os Evangelhos, nós temos o Novo Testamento nas partes das cartas, e nós temos o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, dizendo como vai ser, e tudo isso aponta para quem? Para Cristo. Qual é o tema central da Bíblia? Cristo. O tema central da Bíblia, ao contrário do que muitos ensinam por aí, não é você. Não é você o alvo da Bíblia. O tema central da Bíblia, o motivo pelo qual a Bíblia foi escrita, o propósito de glorificação da Bíblia é Cristo. A Bíblia aponta de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, para Cristo. Depois de entender isso, vocês vão ver como vai ficar rica a leitura. Quando você pega lá um livro de Isaías, e de repente se vê meio bobo, chacoalhando a Bíblia, dizendo, está falando de Jesus, eu entendi. É de Jesus que Isaías está falando, é de Jesus que Daniel está falando, é de Jesus que esse profeta está falando, é de Jesus, Gênesis, é sobre isso que trata. Nós vamos estudar mais para frente, um dos próximos módulos, se eu não me engano, e agora? Então, eu estou correndo o risco de falar besteira aqui, mas eu acho que 4º ou 5º módulo, se alguém tiver aí a grade de curso, nós temos um módulo exclusivo sobre tabernáculo, para nós estudarmos as simbologias do primeiro templo lá, o tabernáculo construído por Moisés, né? E nós vamos ler o tanto de elemento do tabernáculo que aponta para Cristo. Tudo tem um significado em Cristo, tudo tem um significado na obra de Cristo, desde o cordeiro que era degolado, que era morto, né, como sacrifício, que aponta para o sacrifício expiatório de Cristo, que Cristo faria no nosso lugar,
até os pequenos elementos, né, que isso é mais claro, isso talvez até sem entender isso a gente consegue compreender, se a gente tiver alguma experiência ali com Bíblia, com o meio evangélico, com o meio cristão, né, até elementos do tipo material que era feito o candelabro, a forma com que as pessoas precisavam lidar com a substituição do incenso do incensário, por exemplo, né? Então, desde os pequenos elementos até os mais grandiosos, Cristo é o centro da Bíblia, certo? Você não é o centro, Cristo é o centro. Amém? Seguindo então, vira a tua apostila aí, se estiver na outra página, acredito que sim, porque a sua apostila é a mesma que a minha, né? E aí, irmãos, embora pareça meio redundante a gente dizer isso agora, né? Porque nós estamos num curso de teologia, mas o 4º capítulo diz assim: a Bíblia é muito importante para nós. Sim, nós estamos aqui estudando ela, né? Isso revela que de alguma forma Deus tem te trazido para cá e tem tornado esse ensino importante para você. Então a Bíblia é muito importante para nós. E a nossa apostila dá 2 argumentos para reforçar isso. Primeiro, ela é o alimento que nos faz crescer. Crescimento aqui, obviamente, é um crescimento espiritual. É um crescimento na fé, né? E aí nós vamos ler 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, 18. Se você tiver com Bíblia de papel, quando você achar a primeira, ou segunda, ou terceira, cuidado. Ou, desculpa, terceira não tem. Primeira ou segunda, cuidado, porque os livrinhos são bem pequenininhos. Quem tem terceira é João. Então, 2 de Pedro, é fácil você pular aí. Agora, se você tiver no celular, você vai achar fácil. 2 de Pedro 3, 18. Onde Pedro diz, portanto, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. A orientação do apóstolo Pedro é, cresçam no conhecimento do Senhor Jesus. Aonde nós crescemos no conhecimento do Senhor Jesus? Por onde aprendemos o conhecimento do Senhor Jesus? Por que eu estou enfatizando isso aqui, né? A gente precisa sempre tentar contextualizar o ensino que nós estamos aprendendo aqui. Então, sempre faça esse exercício, contextualize, entenda aquilo que nós estamos vivendo. Cristo tem sido massivamente pregado, muito. Você tem várias religiões, várias vertentes diferentes dentro dessas religiões, vários lugares no mundo pregando Jesus. Nós temos ateus falando de Jesus, e contra nós, a loucura é essa, contra nós vivemos um momento muito polarizado, politicamente muito polarizado, onde geralmente os cristãos estão do lado mais conservador, e os ateus estão do lado mais liberal, né, na política. E aí lá do lado liberal, quando alguém que é conservador faz alguma afirmação a respeito de qualquer tipo de coisa que seja pecado, é muito interessante você ver um ateu pegando um versículo bíblico e dizendo, olha, Deus é amor, Jesus não faria o que você está fazendo. Quer dizer, é um ateu pregando Jesus. Qual é o problema? Que Jesus é esse? Que conhecimento é esse? De onde vem? Vem da Bíblia? Qual a fonte? É um ponto importante para nós. Tem muita gente por aí falando besteiras a respeito de Jesus, afirmando coisas que Jesus falou, ou fez, ou foi, que não provém das Escrituras. E estão então criando um Jesus que não é o Jesus revelado nas Escrituras. Então, quando nós ouvimos aqui o apóstolo Pedro dizer,
cresçam no conhecimento do Senhor Jesus, mas Luciano não está relatando Bíblia aqui. Pedro não está falando, cresçam no conhecimento lendo a Bíblia, cresçam no conhecimento ouvindo o Evangelho. Não, ele não está relatando, porque outros textos relatam isso. Nós temos, por exemplo, Romanos 10, 17, que não está aí na apostila, mas se você quiser anotar de caneta na apostila, Romanos 10, 17, que diz, porque a fé vem pelo ouvir, é um texto bastante conhecido, quem sabe o resto, e ouvir da palavra de Deus, ou seja, a verdadeira fé vem por onde? Pelo ouvir, mas esse ouvir é de qualquer lugar? Esse ouvir tem uma fonte, tem uma mediação, tem um intermédio, é ouvir a palavra. Então, se nós unirmos a aplicação desses dois textos, a gente tem a clareza de que não adianta você criar um Jesus para crescer em Deus. Eu vou criar um Jesus que faz as minhas vontades, que atua do jeito que eu ajo, que acha que é certo o que eu acho que é certo, que acha que é errado o que eu acho que é errado. E aí eu crio um Jesus, logo crio uma nova fé, e essa fé, ela não é a fé bíblica. Então, quando o apóstolo está nos ensinando aqui, cresçam no conhecimento, e o tema da apostila é esse, a Bíblia é alimento, nós podemos dizer aqui que a Bíblia é o único alimento que nos faz crescer verdadeiramente, espiritualmente falando, na fé que nós acreditamos ter. Se nós dizemos que somos cristãos, irmãos, o único alimento para nós é a palavra de Deus. Assim como o leão, se ele pudesse dizer que ele era leão, eu sou o leão, não tem como a gente dizer assim, o leão come pasto, eu sou um leão, mas eu sou herbívoro, tem como? Se o cara diz que ele é leão, qual é o único alimento suficiente para ele? Carne, fresca, certo? Não tem outro alimento. Eu sou um boi, mas eu gosto de comer carne, tem como? Não, se ele diz que ele é boi, qual é o único alimento real para ele? Capim, ração, alimento de boi. Se não for alimento de boi, não tem como ele permanecer sendo boi. Ele não é boi, certo? Então, da mesma forma, se nós dizemos, somos cristãos, o único alimento é a palavra. Eu quero conhecer a Jesus. Glória a Deus, você vai fazer o quê? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me relacionar com Ele. Glória a Deus, tudo isso é necessário, maravilhoso, e Deus nos promete pela sua palavra que Ele se relaciona conosco pessoalmente. Quando você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, você ora ao Senhor, Ele se relaciona com você por meio do Espírito. Só que se isso não for baseado na palavra, em pouco tempo, você estará se relacionando no seu quarto com um ídolo, com o Jesus que você criou. Aquilo que era espiritual vai virar algo emocional, exclusivamente emocional. Você vai estar chorando com coisas que a Bíblia manda não chorar, você vai estar pedindo coisas que a Bíblia manda não pedir. E talvez, pela misericórdia de Deus, Ele te salve disso. Mas a forma com que você a forma com que você se protege para não cair nesse erro de criar um Deus seu, de criar um Cristo seu, é aprender de Cristo por meio da palavra. Certo? Ela é a fonte. Fala, meu irmão. Certo. Não tinham. A Bíblia estava em formação naquele período, né? Então, eles circulavam as cartas. Então, Pedro escrevia uma carta, essa carta ficava pingando entre as igrejas. Era copiada, muitos copiavam essas cartas, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Mas muitos copiavam essas cartas. Peraí, chegou uma carta de Pedro aqui para nós, alguém copia? Eu copio. Copiava a carta e mandava para outra igreja. Então, uma hora a carta que tinha sido escrita à igreja de Corinto estava na igreja da Filadélfia, e a hora que, inclusive tem uma carta perdida, a gente não tem acesso a ela. Uma hora a igreja, a carta que foi escrita a Timóteo estava com, era bem isso mesmo, tá? Com Tito, os ensinos eram difundidos dessa forma. E os apóstolos viajavam, né? Principalmente Paulo. Os apóstolos e os profetas pregavam muito, viajavam muito, né?
A vida apostólica era meio itinerante, assim, eles iam de igreja em igreja, fortaleciam a igreja, depois enviavam pessoas para lá, tanto que Paulo trabalha muito, quando a gente vai ler as cartas paulinas, Paulo trabalha muito esse cuidado. As cartas, basicamente, são uma forma de tentar limpar a igreja que já foi semeada. Então, pense na lógica. Eu ia aqui na igreja de Corinto, aí eu pregava para a igreja de Corinto. Aí pessoal, vocês são crentes já? Eu saindo da câmera, desculpa, gente. Vocês são crentes já? Beleza, então vocês são crentes. Agora vocês vivam aí como comunidade, crescendo na palavra de Deus, beleza? Beleza. Aí eu saía de lá. Ok. Aí eu ia pregar na Galácia. Então fui pregar para a Galácia. Aí, geralmente, alguém era enviado, ou formado lá ou enviado. Um presbítero, um líder, um pastor, um bispo, né? Era formado lá, que biblicamente é quase a mesma coisa. Então, presbítero, pastor e bispo são status equivalentes, pelo menos assim creio. E aí, alguém se formava lá, um líder se formava lá, ou alguém era enviado, como, por exemplo, Paulo enviou Timóteo, enviou Tito, né? E aí alguém era enviado lá. Aí surgiam problemas na igreja. Chegava uma turma lá pregando o evangelho diferente. Como que Paulo resolvia isso? Escrevia uma carta, ficava sabendo, geralmente ele recebia informação por uma carta também, escrevia uma carta tratando aquelas doutrinas erradas, aquelas heresias, e mandava uma carta corrigindo a igreja de Corinto. Vocês estão desviando, não é isso. O foco é esse aqui, E é muito comum Paulo já pregar, quando Paulo, por exemplo, escreve aos Gálatas a respeito de um outro evangelho, isso está em Gálatas 1:6. Ele começa, antes de dar o puxão de orelha na igreja de Gálatas, ele diz o seguinte: é impressionante, eu vou parafrasear Paulo, eu estou assustado que vocês já estejam se desviando. Tipo assim, eu acabei de pregar, eu acabei de ensinar. Talvez Paulo pudesse estar dizendo, eu saí daí há pouco tempo, tudo isso que eu vou falar de novo aqui, vocês já sabem, mas vocês já estão se desviando. Vocês já estão dando ouvidos para pessoas que entram no meio de vocês e começam a pregar mentiras. Então, a igreja se fortificava dessa forma, né? E nós tínhamos também os dons que eram manifestos, profecia, palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, dom de línguas, que tinha muito desse propósito de pregação. Alguém se levantava orando em línguas, falando em línguas estranhas, e alguém se levantava para interpretar. Aquela interpretação era uma pregação para a igreja. Então a gente vai estudar sobre os dons mais para frente, bem mais para frente, mas só para você entender que era uma das ferramentas. Então a Bíblia não estava formada, ela estava sendo formada, estava em processo de formação, mas os textos apostólicos, eles circulavam entre as igrejas, ou por cópias ou a cartinha mesmo original, certo? O papiro original. Tópico 2, ele é instrumento do Espírito Santo, e aqui só reforço o que eu acabei de falar, Efésios 6:17. Efésios 6:17. Aqui, Paulo é muito claro, quando escreve aos irmãos de Éfeso. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Espada como instrumento, espada como ferramenta de trabalho, como ferramenta de batalha, né? Então o Espírito tem na palavra a sua espada. Como o Espírito nos fere, chega até nós, nos divide, corta a gente no meio, quebra a nossa barreira. Como nós nos convertemos, né? Por meio da palavra. Então, a fé vem pelo ouvir, o mesmo texto de Romanos 10:17 que eu usei agora há pouco. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Alguém prega, essa pregação é a espada do Espírito, tomando o poder dessa pregação, por seu próprio poder, o Espírito faz com que a palavra entre a semelhança de uma espada na vida daquele que está ouvindo a pregação. É por isso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu uso a espada do Espírito, e essa espada entra no coração da pessoa, fura a barreira, vaza essa pessoa, certo? Claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta?
Não? Estou falando rápido, estou indo muito rápido? Não? Eu tenho essa mania, tá, gente? Se eu tiver, pastor, vai devagar, tal, pode falar, não tem problema não. Eu aceito feedback. Seguindo, capítulo 5, a origem da Bíblia. No tópico A, o nome Bíblia. A gente vai falar primeiro sobre o nome Bíblia. Significado, no grego, coletivo de livros, ou de livros pequenos. Então, o que é Bíblia? Coletivo de livros pequenos, certo? A folha de papiro preparada para a escrita era chamada de biblos. Então, quando alguém tinha... Hoje a gente tem me traz um A4, que é uma folha de sulfite, me traz um A4, um almaço. Quando um grego pegava um almaço em branco, preparada para a escrita, ele chamava isso de biblos. Era um papiro mesmo. Vocês já viram um papiro? O Marcelo, se eu não me engano, tem um papiro. Aí na próxima, vou lembrar ele para na próxima aula ele trazer. Ele tem um papiro. Eu acho que ele tem. Eu lembro que na aula eu vi, mas enfim, não sei se era dele ou se ele pegou emprestado com algum irmão. Mas parece assim uma palha. Parece uma palha, né? Ela é toda, não é gostoso escrever igual a gente escreve aqui. Devia dar um trabalho lascado, né? Eu não sei exatamente do que é feito, mas enfim, os gregos chamavam de biblos. O rolo pequeno de papiro era chamado pelos gregos, então, de biblion. Né? Quando escrito, biblion. Quando a gente tinha já feito alguma coisa com aquele... Quando aquele papiro virava um livro, biblion. O coletivo de biblions, Bíblia. Então, Bíblia é coletivo de livros. Ok? Coletivo de pequenos livros. Enciclopédia, a gente poderia chamar dessa forma, né? Embora enciclopédia também seja um nome grego, mas vamos lá, a gente poderia chamar dessa forma. Então vamos pegar alguns exemplos em que no Novo Testamento nós temos esses termos sendo usados, né? Então vamos lá, João 20:30. Vamos aplicar que fica mais fácil. Pode falar? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos sinais que não estão escritos neste livro. Está no plural, é um livro só. Como é que a gente chama no grego esse livro aqui, pessoal? Não ouvi. Biblion. Por quê? Um só. Um só. Então, João está mencionando aqui um livro, que é o próprio evangelho que ele está escrevendo. Ele está falando deste livro, ou seja, do evangelho de João, Biblion. Irmãos, se ficar sol demais, se vocês quiserem sentar mais para cá, podem vir, fica à vontade, porque pega um sol lascado nas costas aí, né? Tá gostoso? Tá bom? Ah, então tá bom. Bom, vitamina D. Vitamina D. Se vocês quiserem fechar a porta também, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos diminuir um pouco, tem isso filme, diminui um pouco. Então aqui, Biblion, um livro só. Vamos para um exemplo que a gente tem isso no plural, 2 de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 4:13. Aqui no singular também. Singular porque não eram coletânea, eram biblions sozinhos, né? Vamos lá, quando vier, Paulo pedindo para Timóteo, quando vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, aqui, biblions, né? Biblions, por quê? Não sei se é exatamente assim que se faz o plural no grego, mas aqui não eram coletâneas, eram livros avulsos, né? Especialmente os pergaminhos, certo? Então, aqui, Biblion. E aí nós temos em João 21:25, volta lá em João 21:25, aí sim a aplicação de Bíblia, que é o coletivo de livros. João 21:25, a gente estava lá e saiu, não tem problema, importante. Bom, fica bom em abrir Bíblia.
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros, uma coleção de livros, um compilado de livros que seriam escritos, né? Então aqui, nenhuma coletânea caberia totalmente aquilo que Jesus fez. Que João está querendo dizer aqui, pastor? Que a Bíblia então não tem tudo que Jesus fez? Exatamente, não tem. Não tem mesmo. Porque na própria fala do próprio apóstolo aqui, seria impossível relatar tudo aquilo que Jesus fez nos detalhes, uma a uma, em todos os mundos da vida. Em qualquer Bíblia que poderia existir, seria impossível a gente relatar exatamente tudo aquilo que Jesus fez. Tamanha a grandeza, o volume de coisas, a extensão dessas coisas, né? Então, percebam que nós estamos lidando com aquilo que está revelado a nós. A Bíblia, ela é suficiente? Totalmente suficiente. Totalmente. Até porque, meu irmão, por mais que a gente olhe para isso e tenha no nosso coração uma certa soberba, né? Então quer dizer que na Bíblia não está escrito tudo aquilo que Jesus fez? Pois é, e a gente não sabe nem aquilo que está escrito, né? Então, é engraçado como muitos evangélicos por aí, infelizmente, estão buscando novas revelações. Estou buscando novas revelações, estou buscando novas experiências, eu estou buscando novo conhecimento. Aí está buscando aonde? Eu estou buscando na vigília, eu estou buscando porque tem um pastor pregando um negócio diferente e tal. Tá, e o que já está revelado? Você conhece? Então, assim, engraçado como a gente, na soberba, está buscando aquilo está buscando aquilo que a gente chama de revelação, né? Eu estou buscando novas revelações. Tá, ok. Você quer novas, é isso? É isso. Então, beleza. Então, deixa eu entender uma coisa. Você está querendo novas revelações? Sim. E o que já está revelado, você conhece? Entende, irmão, a contradição disso? Então, fique em paz. A Bíblia é completamente suficiente para nós. Completamente. Tudo que nos interessa saber está aqui. Deus é soberano. Se precisássemos ter alguma outra informação, Deus teria colocado aqui. Se Deus não colocou, é porque o que tem é suficiente. Ok? Então a Bíblia não detém tudo aquilo que Deus é. Não detém. Impossível. A Bíblia não mostra tudo que Deus é. E a Bíblia também não mostra tudo que Jesus, como Jesus fez, o que Jesus fez. Ela não mostra. Mas ela mostra tudo que nós necessitamos saber. Tudo que é suficiente para mim e para você saber. Se um dia você conseguir, de Gênesis a Apocalipse, aprender tudo que a Bíblia tem para ensinar, aí você tem o direito de falar: Deus, agora eu quero umas coisas novas. Se der tempo nessa vida, tá bom? Fica aí o desafio. Você não vai conseguir, irmão. Tô brincando aqui, mas você não vai conseguir. Não tem como. Certo? Seguindo então, falamos sobre a Bíblia. Ela é dividida entre Velho Testamento, que vem dos originais em aramaico e hebraico, e ela tem Novo Testamento, que os originais para nós chegaram em grego. O original é em grego, né? B. A Bíblia, ou Palavra de Deus, é chamada de, e agora a gente vai ler alguns trechos de como a Bíblia é chamada. Salmos 19, do 7 ao 10. Salmos 19, do 7 ao 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos, fazendo referência aí ao favo de mel, né? Então, como esse autor, o autor desse salmo, define a palavra de Deus, lei, princípios, mandamentos.
Ele fala de lei, ele fala de princípios e ele fala de mandamento. Só para você entender, a título de curiosidade, é importante também, porque tem bastante judaizante por aí falando bastante coisa, lei é Torá, certo? Lei é Torá. Antigo Testamento, Tanakh. Então, Tanakh não é lei. O Antigo Testamento contém a lei. Existem livros da lei no Antigo Testamento, mas existem livros históricos, existem livros poéticos, que não necessariamente contêm a lei. Não estão ensinando doutrina para o povo judeu, certo? Então, lei, quando a gente pode, trazendo para a nossa realidade hoje, lei, doutrina, é o que a gente tem que fazer. Mas também no Tanakh, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, existem livros poéticos, por exemplo, que não são lei. O judeu não considerava a lei livro poético. Ele considerava usual? Sim. Ele usava? Sim. Talvez eles pregassem sobre? Sim. Ensinavam. Extraíam o ensino disso, mas não era lei. Certo? Lei era profeta e Moisés, basicamente. Quando o profeta estava entregando, na verdade, geralmente eles separavam isso também, a lei e os profetas, né? Que continham ali a essência doutrinária do povo de Israel, a forma com que o povo de Israel vivia. Seguindo, Mateus 5,18, Jesus também chama de lei, né? Mateus 5,18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra tudo, até que tudo se cumpra. Então Jesus também chamava de lei. 1 de Pedro 1,25. Primeira de Pedro 1,25. Pastor, até agora você está falando do Antigo Testamento, e o Novo Testamento é a palavra de Deus também? Olha só o que Pedro fala. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Responde a pergunta ou não? Sim? Então, Novo Testamento também é palavra de Deus? Sim. Velho Testamento é palavra de Deus? Sim. O que serve para nós ou não serve para nós do ponto de vista doutrinário é outra conversa. É outra conversa. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Velho Testamento, eu posso aplicá-lo na realidade da igreja hoje? Aí é outra conversa. Mas são palavra de Deus, Novo e Velho Testamento. Seguindo, Salmos 119 e 142 fala de lei de novo, então eu vou pular, depois você lê na sua casa. Apocalipse 22, do 18 ao 19. Apocalipse 22, do 18 ao 19. Referindo-se ao próprio livro de Apocalipse, que é parte da palavra de Deus, o apóstolo João, que foi quem escreveu o Apocalipse, diz: eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Então, como João está chamando o livro de Apocalipse? Palavra de profecia, palavra da profecia. Testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Ameaçinha bem tranquila, né? Quando já leram o Apocalipse em algum momento? Quando já assistiram algum filme que fala das pragas do Apocalipse? Das pragas não, dos acontecimentos do Apocalipse. Já leram? Já leram? Né? Os flagelos que vão acontecer sobre a humanidade? Pois é, a ameaça de João é bem tranquila. Se alguém acrescentar qualquer coisa nesse livro aqui, que eu estou escrevendo agora, que os flagelos que estão acontecendo nesse livro se multipliquem sobre a vida dessa pessoa. É tranquilinho, a ameaça bem sussa, bem, né? Bem tranquilinho. Você quer viver um apocalipse privado, apocalipse particular? Está aqui, só fazer um acréscimo. Escreve uma nova Bíblia e acrescenta as coisas aqui que você vai ter. Certo? 2 de Pedro 3,16, é o último trecho aí. 2 de Pedro 3,16.
Vamos lá. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender. Deixa eu te contextualizar. Pedro aqui está falando a respeito das cartas de Paulo, certo? Então Pedro está mencionando as cartas de Paulo. Ele está falando do que Paulo escreve. E falando de Paulo, ele diz o seguinte: ao falar a respeito destes assuntos, dos assuntos que Pedro está tratando aqui, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, de fato Paulo era repetitivo. Paulo ele fala várias vezes do mesmo assunto em várias cartas diferentes. Nelas há certas coisas difíceis de entender. Pedro, apóstolo, está dizendo, Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então vamos interpretar o que Pedro está dizendo. Olha, o que Paulo escreve é difícil, embora ele seja repetitivo, ele fala várias vezes a mesma coisa, mas o que Paulo fala, muitas das coisas que Paulo fala, são difíceis, e por serem difíceis, muitos sem instrução e sem conhecimento, deturparão as coisas que Paulo fala. Muitos deturparão, irão mudar, irão deformar aquilo que Paulo fala, assim como fazem com as demais escrituras. Certo? Se eu falar assim, nós temos uma banda. Eu sou músico como os demais da banda. O que isso quer dizer? Que os demais são músicos. Eu sou músico como os demais da banda. Ou os demais da banda são músicos, como eu sou. O que Pedro está dizendo aqui valida aquilo que Paulo escreve como escritura, como palavra de Deus. Por que, pastor, que você está falando um negócio desse? Porque às vezes a gente vem do ambiente evangélico tranquilo. Ou a gente está introduzindo agora no meio da teologia e não tem esse tipo de discussão. Mas será que alguém desconfia que o que Paulo escreve é palavra de Deus? Para mim, está na Bíblia, não está? Está na Bíblia, então tranquilo. O que Paulo escreve é palavra de Deus. Então, talvez se você venha de um ambiente brando, de paz em relação ao Evangelho, você não vai se encontrar com isso. Mas agora que você está entrando no meio da teologia, provavelmente, ou entrando, ou continuando, não sei o histórico de cada um aqui, né? Talvez você já tenha estudado teologia em algum momento, ou é um estudante assíduo de teologia, e agora está começando a fazer o curso com a gente. Mas você vai perceber que há sim muito questionamento a respeito daquilo que Paulo escreve. Muito. Tem muita gente por aí chamando Paulo de machista, chamando Paulo de retrógrado, e dizendo, não, Paulo, ele escreve isso que ele escreve a respeito da mulher, isso era a emoção dele, Jesus não falou isso, Jesus não manda fazer o que Paulo fala. E por que é importante ler o que nós estamos lendo aqui? Porque o próprio apóstolo Pedro está dizendo, o que Paulo escreve é tão escritura, é tão palavra de Deus, é tão Bíblia, quanto qualquer outra coisa das escrituras, quanto as demais partes, os demais livros da escritura. Então, biblicamente, se nós acreditamos na Bíblia, nós precisamos acreditar naquilo que Paulo fala como Bíblia também. Não apenas Paulo, mas os demais apóstolos. Certo? Percebem a importância disso? O meio evangélico está lotado de gente tentando desmontar aquilo que Paulo fala. Por quê? Paulo é um dos maiores doutrinadores do Novo Testamento. Quase tudo aquilo que a gente faz na igreja hoje está baseado naquilo que Paulo escreveu. Se eu quero uma nova igreja, se eu quero reinventar a igreja evangélica, se eu quero tirar a igreja evangélica do prumo, onde eu tenho que atacar? Na base dela. Qual é a principal base da igreja evangélica? Doutrinariamente falando, as cartas de Paulo. Então eu preciso desmontar Paulo primeiro. Se eu provar que Paulo era machista, era homofóbico, era taxista, entendeu? Fascista, enfim, qualquer outra coisa,
Se eu provar que Paulo era tudo isso, eu desmonto o que ele falou. Se eu desmontar o que ele falou, eu desmonto a igreja. Aí eu consigo fazer da igreja o que eu quero fazer. Percebem? De novo, pessoal, nós não vamos poupar vocês aqui de algumas verdades. A gente está aqui no módulo bem brando. Daqui a pouco a gente entra no módulo ministério. Dons ministeriais, dons... E aí a gente vai começar a trabalhar alguns ensinos de Paulo que vão dar no meio da realidade da igreja. No meio. E a gente vai perceber que muitas vezes os nossos cultos, eles não são bíblicos. E aí é dureza. Os alunos mais antigos sabem do que eu estou falando. Aí é dureza. Aí você vai descobrir que a igreja evangélica faz um monte de coisa que Paulo manda não fazer. E aí? Fala cá. Sim, sim. Ah, entendi. Sim, sim, sim. Sim. Então, para a galera que não está ouvindo, nós temos católicos também. Quem são? Só para eu entender. Quem são? São católicos? Tá certo. Não, a gente vai bater em todo mundo. Nós temos uma filosofia aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Uma filosofia que eu aprendi com o meu querido pai, que estava aqui na semana passada. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, a Bíblia que bate nos evangélicos, nos espíritas, bate nos católicos, bate nos muçulmanos, bate em todo mundo, né? Então, a gente apanha direto. Nós somos uma igreja reformada aqui, né? A igreja, essa aqui, não são todos membros da igreja, mas nós somos uma igreja reformada aqui. A gente apanha da palavra, é isso. Aquilo que a gente faz de errado, a gente corrige, ponto. Então, é isso. A nossa filosofia é essa. Não, é meio que doa a quem doer. Infelizmente, num curso de teologia, a gente tem que assumir essa postura. Fala, meu irmão. Sim. Sim. Paulo se recomenda, né? Sim. O irmão Marcos está aqui comentando, para quem está assistindo a gente, que Paulo, inclusive, tomava o cuidado de se recomendar, né? Ele falava quem ele era, como ele não tinha sido um dos 12 originais, né? Ele falava de quem ele era, qual foi o testemunho de conversão dele. E engraçado que, assim, ele não falava sozinho. É isso que me alivia, que me tranquiliza em relação a Paulo. Porque os demais apóstolos reconheceram o apostolado de Paulo, né? Então, a gente não tem dificuldade com isso. Paulo era apóstolo? Sim. O que ele escrevia era escritura? Era a palavra de Deus? Sim, ponto. A partir daí é briga. A partir daí é treta gospel. Ah, mas é que Paulo estava falando para aquela cultura, para aquela não sei o quê. Pastor, do que você está falando? Seja mais direto. Eu vou trabalhar isso mais para frente. Mas alguns temas complicados, homossexualidade, que são hoje muito, muito complicados, né? Pastorado feminino, e aí, pode ou não pode? Paulo fala, não vou te responder, mas Paulo fala. E aí, como é que é esse negócio de dom na igreja? Vocês são carismáticos ou tradicionais? Tradicional? Não se vê muito isso no meio tradicional, mas no meio carismático já existem, né, o que o meio carismático chama de manifestações, né, orações em línguas, a gente já vê algumas coisas dessas acontecendo, né? E aí, é bíblico ou não é? A igreja deve se portar do jeito que é? Vocês já devem ter tido algum contato com a igreja evangélica, a igreja mais pentecostal. O pessoal ora numa língua meio esquisita lá, né, tem profecia. E aí, é para ter ou não é? É para ter isso no culto ou não é? É bíblico ou não é? Serve para os nossos tempos ou não? Paulo fala. Cabe a nós obedecer o que Paulo fala. A gente obedece, certo? Não é o tema desse módulo aqui, mas eu achei importante a gente ressaltar isso aqui. Certo? Seguindo. Traduções conhecidas da Bíblia. Aqui é muito, muito gostoso de estudar, é muito interessante. Nós temos duas traduções, e aqui a gente vai ver as diferenças entre o cânon católico e o cânon evangélico. Legal, eu gosto de fazer isso. Já deturpavam. Sim. Certo. Eu não sei se eu li certo também, pode ser que eu tenha lido errado. Mas peraí. A gente de vez em quando inventa umas palavras aqui. Sobre nada. Acho que eu pulei, peraí.
é o texto de 16, né? O meu é futuro, deturparão, tá certo? Eu estou lendo na Almeida atualizada. As duas coisas são verdades. A gente vê deturpação hoje, o que o Lucas está dizendo aqui é que na Bíblia dele o verbo deturpar está no presente. Paulo fazia tudo o que fazia, escrevia tudo o que escrevia, repetia vários assuntos em várias cartas diferentes, justamente porque essa deturpação já estava acontecendo no meio da igreja, já naquela época. Já no primeiro século entraram muitas heresias no meio da igreja e Paulo tinha que ficar combatendo. Em teologia, a gente chama esse combate de heresias de apologética. Apologética é defesa da fé. Então, toda vez que vocês ouvirem a respeito, o cara é um apologeta, o cara trabalha com apologética, né? Ele está fazendo apologética. Apologética é defesa da fé. É quando você pega a Bíblia e tenta combater um ensino errado, né? Então, é isso. Seguindo, pessoal, traduções conhecidas da Bíblia. Nós temos duas traduções conhecidas do Velho Testamento, tá? É importante a gente entender isso. Primeira é a Septuaginta, que é a tradução mais comum utilizada na Bíblia protestante. Septuaginta. Foi a primeira tradução da Bíblia e também é a primeira. Por isso até que nós utilizamos ela E aí aqui eu estou falando de Velho Testamento, ok? Então, as Escrituras, Septuaginta. Foi feita em Alexandria, né, por volta do ano de 285 a.C., né? Lembrando que quando a gente fala de antes de Cristo, o ano vem diminuindo, ok? O ano vem diminuindo. Quanto maior, mais longe de nós, mais longe do momento em que Cristo nasceu, e quanto menor, mais perto do momento que Cristo nasceu. Então aqui aconteceu em volta de 300 anos antes de Cristo nascer, certo? Gente, se tiver frio o ar-condicionado, estou vendo que a galera está olhando para o ar-condicionado aqui, se tiver frio, está aqui o controle aqui atrás, Lucas, se você quiser controlar, tá? Frio ou calor, sei lá. A americana está esquisita, amanhece quente, meio-dia fica esfria. Então, 285 antes de Cristo, por ordem do rei Ptolomeu Filadelfo, ele mandou que judeus, 6 exatamente, de cada uma das 12 tribos, por isso Septuaginta, fazendo uma referência, 70, fazendo uma referência a 70 judeus, 70 e poucos judeus, que foram separados de cada uma das tribos de Judá, das 12 tribos, para traduzir a Bíblia do hebraico e do aramaico para o grego, que é a versão que chega até nós hoje. Então, por que nós acreditamos que essa versão é confiável? Porque foram judeus que, obviamente, conheciam o hebraico, traduzindo para o grego, e foram muitos. Então, se nós nos reunirmos em 70 pessoas aqui para fazer um trabalho, para traduzir um livro do inglês para o português, vocês concordam comigo que a chance de diminuir os erros, ou melhor, a chance de acontecer erros é bem menor? São 70. É um conferindo o trabalho do outro. Como é que você entende esse termo aqui? Eu entendo que esse termo aqui, a tradução exata desse termo é essa. Não, mas eu acho que é assim. E aí eles debatiam, conversavam entre si e realizavam a tradução juntos. Foi uma força-tarefa levantada aqui por Ptolomeu. Ptolomeu tem vários, né? Teve muito Ptolomeu depois que Alexandre morreu, né? Mas Ptolomeu Filadelfo. O rei, por exemplo, que casou com Cleópatra era um Ptolomeu, né? Então houve uma dinastia dos Ptolomeus aqui praticamente. Então 6 homens de cada tribo de Israel. E aí olha que interessante, graças a essa tradução que essa versão chega até nós, porque Antíoco Epifânio IV foi um governador terrível, né, que governou logo após a dinastia dos Ptolomeus, e ele ele helenizou o povo judaico, né? O que seria helenizar, só para vocês entenderem? O próprio Alexandre o Grande, que conquistou, né, a Judéia nessa época,
ele tinha uma filosofia de governo de respeitar as culturas que ele conquistava. E os Ptolomeus mantiveram essa mesma filosofia de governo, né? Então, Alexandre conquistou, tinha essa filosofia. Eles não chegavam catequizando as populações. Eles não chegavam destruindo a cultura daquela população. Muito pelo contrário, eles valorizavam. Então, geralmente, Alexandre pegava alguém ali que era de renome no meio daquele povo e transformava num conselheiro, trazia para perto. E incentivava, mantinha aquela cultura múltipla, aquela cultura de várias facetas, de várias formas, né? Então, Alexandre tinha essa postura. Os Ptolomeus, até certo ponto, mantiveram essa postura. Eles não tinham problema com casamento interracial, com casamento intercultural. Eles não tinham problema com isso, nenhum. Mas Antíoco Epifânio IV não. Ele helenizou. Ele falou, não, peraí. Os deuses verdadeiros são os deuses gregos, o resto é falso. A cultura boa é a cultura grega, o resto é falso. E se quiser ficar aqui, ou meio que assim, né? Se quiser ficar vivo, não é se quiser ficar aqui. Se quiser ficar vivo, se quiser viver aqui, vai ter que ser do nosso jeito. Então ele mandou destruir culturas. Então as escrituras eram massivamente queimadas naquela época. Graças à tradução da Septuaginta, que foi reservado nas bibliotecas de Alexandria, né, nas famosas bibliotecas de Alexandria, chegou até nós esses manuscritos traduzidos. Então, um deles, provavelmente, ou alguns deles não foram achados, né, para serem queimados, não viraram fogueira, e por não terem virado fogueira, chegaram até nós. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, porque senão provavelmente a gente não teria acesso a esse tipo de informação. Não do grego, a gente teria do hebraico, e do hebraico antigo, que é dificilmente é traduzido diretamente. Dificilmente. É uma língua perdida, é uma língua morta, igual o latim, né, por exemplo. Para você pegar alguém que traduz o latim hoje, eu acredito que não exista. Não do latim arcaico, talvez com algumas alterações, né? Então a mesma coisa aconteceu. Eram 70 e eu não fiz o cálculo aqui. 72 judeus. Eu estava tentando lembrar o número. Tabuada não estudou, né? Eram 72, então, judeus que traduziram o Velho Testamento do hebraico para o grego. E essa versão, essa tradução foi chamada de Septuaginta. E a Vulgata no latim, vulgar, é uma tradução feita por ordem católica, do Papa Damaso I, é Damaso, tá, irmãos? Está errado aqui na nossa apostila, tá Damásio, é Damaso, acho que foi erro de Damaso I, né? Que mandou um homem fazer, que foi Jerônimo. Isso aconteceu em 382. E ele traduziu o Velho Testamento do original, do hebraico, para o latim. Não era um judeu e traduziu o hebraico para o latim, e o Novo Testamento do original também para o latim. Então, quando a gente fala da Vulgata, a gente está falando de tudo traduzido diretamente para o latim. E do latim para o português, para o inglês e para as outras línguas, certo? Qual é o problema com essa versão? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, basicamente, nós temos um homem só, traduzido a mando do Papa Damaso I, e há alguns acréscimos claros nessa versão que não existem, por exemplo, na Septuaginta. Vou dar um bem legal. Quantos já assistiram aquela série Lúcifer? Já viram? Pelo menos já viram na Netflix ali. Lúcifer, né? Lúcifer é o nome de quem? Do diabo, né? De Satanás, né? Na Septuaginta não existe esse nome. Foi um acréscimo à Vulgata. Nomearam Lúcifer. Peraí, tem aqui o diabo, Satanás, mas ele não tem um nome. Então põe o nome nele. Uma ordem do Papa Damaso I. Põe o nome nele. Acrescenta aí Lúcifer. E aí foi feito esse acréscimo. Lúcifer não é do original. Não existe no Velho Testamento, do original do hebraico, a palavra Lúcifer. Ele não recebe esse nome. É Satanás, diabo. Diabo não, porque diabo é grego.
mas foi traduzido no nosso por diabo, por Satanás, né? Então, não existe Lúcifer na Bíblia. E é nome, hein? É usado, hein? Lúcifer para lá, Lúcifer para cá, e fazem um monte de significados para o nome Lúcifer. Falam de Eiléu, Rei Léu, tem um monte de... Mas assim, basicamente é mais título mesmo. Lúcifer não existe. O nome Lúcifer não existe. Então não é que a gente vá trocar um nome pelo outro. Estamos falando o nome errado, igual os testemunhos de Jeová falam, né? A gente está... Não é Deus, é Jeová. Não, é importante a gente entender quem é. Mas o nome Lúcifer não existe. Não é bíblico. Exato. Anjo de luz. E de fato significa anjo de luz. De fato significa. O nome significa anjo de luz. E tem a ver? Tem. Mas assim, a Bíblia não chama Lúcifer de Lúcifer. Foi uma adição de Jerônimo. Entre várias outras coisas, né? Mas o problema não é o nome de Lúcifer. Vocês vão ver daqui para frente que o problema não é Lúcifer. O problema são acréscimos mesmo. É chamar de Bíblia aquilo que não é Bíblia. É chamar de Velho Testamento aquilo que não é Velho Testamento, né? E aí, pessoal, é importante a gente entender o seguinte, eu estou trabalhando com vocês aqui, isso não tem na nossa apostila, mas eu acredito que seja importante a gente entender, assim como eu fiz agora com esse adendo que eu fiz em Paulo, falando a respeito de gente que tem questionado Paulo, o Novo Testamento também é muito questionado. Então a gente não está mencionando aqui com exatidão o Novo Testamento, a gente está falando das traduções da Septuaginta e da Vulgata, que são, que encontram problemas no Velho Testamento, mas a gente tem no Novo Testamento também vários problemas relacionados a traduções da Bíblia. Então, quantas vezes a gente discutindo sobre Bíblia com alguma pessoa não ouviu assim, mas quem escreveu a Bíblia foram homens. Quem já ouviu isso em algum momento? O que me garante que não adulteraram a Bíblia? O que me garante que a carta que Paulo escreve é de Paulo mesmo? O que me garante que a carta que Paulo mandou para Timóteo foi Paulo escrevendo mesmo, não é uma adulteração? Hoje em dia a gente tem fake news com a internet e tudo, imagina naquela época, né? Então assim, muita gente questiona sobre isso. O que a gente tem para falar sobre esse tema exclusivamente no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos dois textos principais do original, vocês vão entender daqui a pouco, que são utilizados para traduções modernas do Novo Testamento. Dois textos. São estes textos, o texto crítico e o texto majoritário, ou os textos majoritários. Como que é isso? Texto crítico são os textos mais antigos. São encontrados com datas mais antigas, mais perto do século I, século II, século I. Depois de Cristo, é claro. E esses textos, eles então são mais antigos, foram encontrados, se eu não me engano, recentemente são até conhecidos como textos do Mar Morto, foram encontrados em vasos de barro, preservados ali, textos mais antigos. Pode ser que eu esteja falando alguma besteira com a questão do texto do Mar Morto, mas enfim, são textos mais antigos. Qual é o problema com esses textos? O problema desses textos é que a gente não sabe o porquê que eles estão preservados. Porque quando a gente fala de tradução e de circulação de cartas, de textos na Bíblia, da Bíblia, a gente fala de uso. O que eu acabei de responder para o Jonathan agora há pouco? Como é que as pessoas tinham acesso ao que Paulo escrevia? As cartas circulavam, elas eram copiadas. Então, quando um texto chegava na mão da igreja, chegou uma carta aqui do apóstolo Paulo. Caramba, essa carta é fantástica. O que os irmãos daquela igreja faziam? Copiavam muito aquela carta. Agora manda para outra igreja copiar. E a carta ia para outra igreja. E aquela carta era copiada. Quando a gente usa muito um papel... Quem está aqui desde o primeiro dia de aula? Levanta a sua apostila aí. Olha lá, a apostila da Cá, toda amassada. Olha lá, ó. Rabiscada, amassada. Ó a minha apostila, peguei hoje. Zerinha, tá vendo? A apostila da Cá está toda amassada. O que isso significa? Que ela está usando muito. Então, o que acontecia com os melhores textos? Com as melhores cartas que chegavam na mão da igreja? Elas eram copiadas à exaustão. E geralmente o original desfazia. Até porque não era um papel bom que nem o que a gente está usando hoje. Era um papyrus, O original se desfazia.
E os textos ruins? Geralmente eles eram abandonados. Então qual que é a dúvida que paira no meio teológico? O texto crítico, que são 3 ou 4 manuscritos, né? Eles são guardados, foram preservados, porque eles eram bons, e a igreja falou assim, não, vamos pôr isso aqui bem guardadinho, porque esse texto aqui é bom pra caramba. Ou são preservados porque eles eram ruins, e a igreja falou assim, não, enfia num vaso aí, deixa guardado, deixa quieto. Você entende a dúvida? Né? E aí, o que a gente faz? Né? E existem os textos majoritários. O que são esses textos majoritários? São textos mais novos, muito mais novos, em relação à data deles, a datação desses textos, só que eles são muitos, mas muitos mesmo. Para vocês terem ideia, um livro como de conteúdos filosóficos, como por exemplo, de Platão, não foi Platão que escreveu, foi Aristóteles que escreveu, mas um livro sobre as filosofias de Platão, por exemplo, que são livros considerados confiáveis na sua origem, né, tem 130 cópias mais ou menos ao longo do mundo, 130 cópias dos originais, ou seja, nesse mesmo processo, putz, recebi aqui uma carta de Platão, um livro de Platão, vou copiar, para espalhar, 130. O Novo Testamento tem mais de 6.000 cópias no texto majoritário. Mais de 6.000 cópias. Né? Então, esse texto majoritário, ele é mais novo, mas ele foi muito copiado. Muito, demais. Foi muito difundido. Certo? E aí, qual que é a diferença entre eles? Quando a gente confronta texto majoritário e texto crítico, né, a diferença é muito pequena. Existem, na verdade, 3 grandes diferenças que não alteram em absolutamente nada a doutrina bíblica. Lembra que eu falei a diferença sobre contradições e contradições doutrinárias, doutrina bíblica, se afeta, se não afeta? Não afeta em absolutamente nada. É uma diferença no final de Marcos 16, que fala a respeito da pregação. Não tem problema. Por quê? Porque começo de Atos trata do mesmo tema. Então, se no texto crítico esse trecho não existe, em Atos, mesmo no texto crítico, existe. Então não tem problema. Né? É como se tivesse pulado um livro, cortou de Marcos e colocou em Atos. Não é a mesma escrita, mas é o mesmo assunto. Então não tem problema. O texto da mulher adúltera, que muitos dizem, você sabia que não está escrito? Realmente, num dos textos não existe. Faz diferença para nós doutrinariamente? Nenhuma. Não muda a fé de ninguém existir ou não existir esse texto, certo? E um texto de 1 Pedro, capítulo 5, que fala a respeito da Trindade, que é 3 testemunhos no céu e 3 testemunhos na terra. E, por exemplo, quando você vai para a Bíblia Novo Mundo, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, esse trecho não existe. Não tem lá. Por quê? Os Testemunhos de Jeová não creem na Trindade. Então, esse texto não existe lá. E, de fato, do texto crítico para o texto majoritário, esse trecho não existe. Certo? Qual é a grande questão? A gente não precisa desse trecho para provar a Trindade na Bíblia. Existem vários outros trechos na Bíblia que nos mostram a Trindade. A gente tem um módulo só sobre a Trindade. Mas, para você saber, são essas 3 grandes diferenças. Nenhuma delas afetam teologia bíblica. Nenhuma delas. A gente não vai ter dificuldade com nenhuma delas. Ao ponto que nós temos várias traduções da Bíblia que se utilizam de um ou de outro. Então, por exemplo, quando a gente pega a Almeida revisada, é texto crítico. Quando a gente pega a Almeida revisada e corrigida, é texto majoritário. NVI é texto crítico. NVT é texto crítico. King James, se eu não me engano, texto majoritário. Então, qual é a melhor? Sinceramente, tanto faz. Por que tanto faz? Porque nós temos acesso a todos. Então, você pode ter uma Bíblia NVI revisada, que é texto crítico, e pode comprar também, ou ter no seu aplicativo, você não precisa nem comprar. Galera, uma dica. Eu tenho um aplicativo aqui, que eu tinha umas funções limitadas nesse aplicativo, que é esse Bíblia JFA offline, aliás. Você não precisa de internet para acessar e tal. E aí eu tinha umas funções limitadas, eu queria outras versões e tal. Eu fui lá e paguei o aplicativo. Quanto custa uma Bíblia boa hoje? 130, 140 reais? É muito legal esse YouVersion.
É muito legal. Aí eu fui lá e paguei R$ 7,90 no aplicativo no Play Store, paguei R$ 7,90. Desbloqueou tudo que eu tinha direito na Bíblia. Eu tenho várias versões, quase todas as versões que são possíveis aqui no português eu tenho no meu aplicativo. Então assim, quando eu estou estudando algum texto, eu quero entender a diferença entre eles, eu vou para várias diferenças da Bíblia, várias versões da Bíblia que a gente vai estudar agora. Então para nós tanto faz, tá? Tanto faz. E existem também, e isso vai afetar bastante o nosso dia a dia, métodos diferentes de tradução. Então existem fontes diferentes, texto crítico e texto majoritário, e existem métodos diferentes. Esses métodos são equivalência e dinâmico. Então, tradução equivalente e tradução dinâmica. O que isso muda na nossa vida? Muda na forma de leitura. Muita gente tem problema, por exemplo, com equivalência textual, com Bíblias que são mais que usam o método de equivalência textual. Pastor, explica melhor. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Equivalência, né? O método de equivalência é você pegar exatamente o mesmo texto, a mesma palavra no hebraico, e traduzir para o grego, palavra a palavra. Ou do grego, no caso do Novo Testamento, e traduzir para o português, palavra a palavra. Então, o que está escrito aqui? Está escrito chifre, então eu escrevo chifre. O que está escrito aqui? Está escrito entranha, eu escrevo entranha. Certo? O que está escrito aqui? Está escrito coração, eu escrevo coração. Isso é equivalência textual, ok? E o método de equivalência dinâmica. Equivalência dinâmica tenta contextualizar a palavra sendo traduzida para a cultura da época, para o nosso entendimento, para o nosso português. Vou dar um exemplo legal, que é um texto bem famoso, que é um texto em que Paulo diz: amai-vos uns aos outros com entranháveis afetos. Para nós soa muito estranho. O português é uma língua riquíssima, e a gente até tem algumas aplicações para isso, na poesia, em textos mais antigos no Brasil, né? Mas entranháveis afetos, o que é isso? No texto original do grego está escrito entranha, amar um ao outro com amor de tripa. Por que amor de tripa? Porque tinha-se na cultura da época a ideia de que as emoções vinham daqui. E de fato, quando a gente bate uma emoção mais forte, é onde desanda, né? Não é? Frio no quem nunca teve apaixonado aquele friozinho na barriga? Ou está nervoso, o intestino vai embora, né? Fica no vaso o intestino, né? Muito afetado. Então, amem uns aos outros com tudo que vocês são, com entranháveis afetos, com toda a emoção de vocês. Certo? Isso é equivalência, isso é tradução equivalente, ok? O que seria uma equivalência, uma tradução dinâmica? Amai-vos uns aos outros de todo coração. Porque na cultura atual, onde é o centro das emoções? A gente sabe que é o cérebro, mas como a nossa cultura trata o centro das emoções? É o coração. Eu te amo de todo o meu coração, né? Um grego ia falar assim: eu te amo com toda a minha tripa. Cada pedacinho do meu intestino ama você. Né? Vocês percebem a diferença? Por que isso é importante para nós? Porque a gente precisa também ter acesso a essas duas formas de enxergar. Quando a gente pega, eu acho riquíssimo tradução equivalente. Eu acho riquíssimo. Eu me acostumei a ler. Quando eu me converti lá em, sei lá, a gente está em 2021. Quando eu comecei, quando eu comecei a ter acesso à Bíblia, comecei a ler, foi em 2004, se eu não me engano. É isso mesmo, 2004. Pouco antes até, que eu comecei a frequentar a igreja e tal. Eu aprendi a ler a Bíblia com equivalência, com tradução equivalente, né? Com método de equivalência. E, cara, eu li aquilo. Amar-se-vos-á, dar-se-vos-á, voluzei falar. Meu Deus, era isso, eu aprendi ali desse jeito. Hoje, quando eu pego uma tradução que ela tem como método a
a dinâmica, né, o método dinâmico de tradução, eu apanho. Parece que empobrece o texto para mim. E de fato empobrece um pouco. De fato, ao meu ver, empobrece um pouco. Mas, pastor, eu vou catar a Almeida de 1997 e não vou entender nada. Não faça isso. Pegue uma versão mais moderna, com tradução dinâmica, e leia ela, porque é mais importante que você entenda. É muito mais importante que você entenda. Agora, tenha acesso também a uma tradução um pouco mais arcaica, porque aí você consegue comparar. Deixa eu ver aqui o que quer dizer, deixa eu entender. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum texto, dos textos que eu tenho decorado, eu não tenho nenhum texto em tradução dinâmica, porque geralmente a tradução dinâmica dá uma deformada no texto, né? Na forma com que a gente decora ele. Então, os caras conseguem mudar João 3,16. É duro, mas consegue. Você lê João 3,16 e fala, mas que texto é esse? Aí você fala, João 3,16. Fica meio irreconhecível. Mas é mais importante que você entenda do que você decorar, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, assim, tenha acesso às duas. Isso é importante para nós, para que a gente aprenda a palavra de Deus, né? E agora eu entro na questão das traduções. Quais são as traduções mais comuns no português? Tradução de João Ferreira de Almeida. Tem um mito legal que eu quero quebrar com vocês aqui, sobre João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Alguém sabe aqui? A tradução Almeida é dele, foi ele que fez, né? Almeida revisada, Almeida corrigida, Almeida atualizada. Quem era João Ferreira de Almeida? A vida inteira eu ouvi falar que João Ferreira era um padre. Foi um padre que traduziu. Algum problema com isso? Não. Agostinho era católico e é um dos maiores intérpretes da palavra. Muito do que eu uso é de Agostinho, né? Muito da teologia protestante é de Agostinho, senão, sei lá, a raiz era lá, né? Vem de Agostinho. Agostinho era calvinista, mesmo tendo sido antes, vivido antes de Calvino. Ele cria na eleição, né? Tem algum problema? Não, mas é uma mentira. João Ferreira não era calvinista, não era padre. João Ferreira era protestante, tá? Então, não tem nada a ver. Era um teólogo protestante. Então, nós temos a tradução de João Ferreira em 1681. Ele fez a primeira tradução para o português. Graças a Deus por esse homem, que a gente consegue ler a Bíblia em português. Era embaçado? Era embaçado. Se você pegar uma versão de 1961, 1681, aliás, e tentar ler hoje, PH, vocês vão ver lá, tradução com PH, tipo, o que falava-se com PH? Estou tentando lembrar alguma coisa aqui. Farmácia, não vai ter farmácia na Bíblia, mas assim, é um exemplo, né? Na época o português era escrito assim, várias palavras não eram como são hoje, né? Então a gente vai apanhar bastante, era um português muito mais próximo do português de Portugal, né? NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Essa é um exemplo muito bom, muito clássico, de tradução dinâmica, porque a NTLH adapta demais a linguagem para o que a gente tem hoje, tanto que está no nome, né? Nova tradução da linguagem de hoje, é meio objetivo, né? NVI, Nova Tradução Internacional, Bíblia Viva e Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia Católica. A Bíblia de Jerusalém, eu tenho aqui ela no meu celular, é uma excelente tradução, excelente. Nos livros que nós consideramos, que os protestantes consideram canônicos, ela é excelente, não tenho dificuldade nenhuma com a Bíblia de Jerusalém. É uma baita Bíblia, se você tiver acesso a ela, se você tiver como comprar, ter uma versão, ou por aplicativo ter em casa, vale muito a pena, é uma boa tradução da Bíblia. Mas eu quero voltar aqui na Bíblia Viva. A Bíblia Viva não é uma tradução, tá? Embora a gente esteja aqui com traduções mais comuns, a Bíblia Viva não é uma tradução. Bíblia Viva e tem também a Bíblia A Mensagem. Alguém já viu essa Bíblia A Mensagem? Não são traduções, são paráfrases. O que é paráfrase? É o que o autor entendeu do texto. Eu acabei de parafrasear Paulo aqui, por exemplo. Parafraseei Jesus algumas vezes. Ou seja, eu dei o meu entendimento daquilo que eu li. Certo? A Bíblia Viva e a Bíblia A Mensagem são dois exemplos de paráfrases. Então, assim, pastor, eu posso ter? Pode, compra, é muito bom. Às vezes você vai pregar para criança, você vai pregar para jovem, é uma versão muito legal de leitura, é muito bacana. Mas ela
não pode ser sua única Bíblia, porque ela realmente dá um sentido dela, do autor. A NVI é tradução mesmo, mas eu pessoalmente não gosto da NVI, eu acho estranho. Um pouco por causa desse meu preconceito de dar uma deturpada no texto. Você pega um texto na Almeida e lê, o texto do jeito que você está acostumado a ler, né? Sei lá, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aí você vai ler na NVI. Dá nó, para mim dá nó. Vamos ler esse texto na NVI? Só para fazer, vamos ver se está igual? Romanos 10, 17. Só para a gente fazer um... Deixa eu trocar a versão aqui primeiro, senão não vai funcionar. Ué, não tem NVI? Tem aqui sim, tem aqui. NVI, Romanos 10, 17. Esse é o meu problema com a NVI. Com a NVI. Almeida, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, certo? Olha como a NVI faz esse texto. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ajuda a entender? Perfeito. A fé vem pela mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Deus. Ajuda a entender? Ajuda. Mas decora esse texto. Dá uma certa dificuldade. Ele não é tão enxuto como é, por exemplo, o texto da NVI, a Almeida. A Almeida exige interpretação. A NVI tem a proposta de interpretar por você. Deixa eu te interpretar. Deixa eu te mostrar o que o texto exatamente quer dizer. Tem problema com isso? Não. Se ficar mais fácil para você, top de linha. O importante é você entender o sentido, a mensagem, aquilo que está sendo pregado. Problema nenhum. Eu, pessoalmente, não gosto. Já usei NVI? Já, para pregar algumas vezes. Para essa mesma função, para trazer uma linguagem um pouco mais adaptada, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, que tem aplicativo também. Ela é de 2017. Para mim, ela fica no meio do caminho. Ela equilibra bem. Ela tanto respeita muito o texto original, de um jeito a não deformar muito o versículo, quanto ela traz para uma linguagem um pouquinho mais atualizada. Eu gosto bastante dela. Tem sido a principal versão que eu tenho lido. Agora, tem umas que, quer ver? Deixa eu pegar a Almeida aqui, de 69. Almeida de 69 não dá. Tem que baixar. Deixa eu ver se baixa rápido. Alguém tem alguma Almeida antiga aí, ou não? Não tem problema, vamos lá, aqui vai baixar rápido. Almeida de 69, já foi. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, o mesmo texto. De sorte, quem fala assim hoje? Não, estávamos nós a conversarmos, de sorte que eu perguntei, acaso vós me sê, né, sabe assim? Que nem o prosopopeia para acalentar bovinos. Alguém sabe o que é isso? Prosopopeia para acalentar bovinos. Alguém sabe, não? Conversa para boi dormir. A besta libertar-se-á de seu cativeiro. Alguém sabe o que é? Não? O monstro está saindo da jaula. Então, assim, são exemplos de linguagem. Aqui, para qual que a gente tem que ir? Para que é mais confortável para nós, para que é mais tranquila para nós, porque o importante é o entendimento. Vamos nos esforçar? Sim, não fica preso numa versão só. Tenta ler outras, para facilitar, para melhorar, mas pegue aquela que é mais confortável para você e o importante é que você leia. Tá bom? Onde nós estávamos aqui? Estrutura da Bíblia. Temos mais aí alguns minutinhos, eu acredito que a gente consiga falar do 6 e do 7. Estrutura da Bíblia, divisões em partes principais. Então a gente já falou,
Velho Testamento e Novo Testamento, capítulo 6 aí, pessoal. Uá, pegaram aí? Gente, vocês estão dando intervalo? Não? Tá indo direto, né? Foi só eu aqui que mandei bala com a galera. Que bom. É melhor não circular aqui dentro, né? Então, irmão, se você precisar ir no banheiro tomar água, é só levantar aí, tá bom? A gente não vai dar um intervalo específico para isso. Café, dá uma saudade do café, né, cara? Aquelas torradinhas que as irmãs traziam aí, cara. Meu Deus do céu, cara. Mas nós vamos voltar nisso aí ainda, meu Deus do céu. Os alunos mais velhos podem olhar para os alunos mais novos e falar assim, na minha época, é duro. Mas vamos lá, Deus sabe o que faz, né? A gente vai retomar logo. Divisão em partes principais. Velho Testamento, 39 livros e 27 livros do Novo Testamento, sendo 66 ao todo. Isso aqui em gincana bíblica é top. Sempre perguntam, se você saber, você sempre ganha, né? Então, gincana bíblica, a galera pentecostal aí sabe o que eu estou falando, né? Gincana bíblica. Acampa dentro, vai, molecada na igreja. Aí faz gincana bíblica. B, divisão em capítulos. 900, aqui é mais curiosidade, tá, galera? Eu vou ter que decorar isso aí, pastor? De jeito nenhum, eu estou lendo aqui, eu também não sei, né? Então, 929 no Velho Testamento, 260 no Novo Testamento. Total, a Bíblia tem 1189 capítulos em toda a Bíblia. Aqui, pessoal, Bíblia protestante, tá? Bíblia protestante. Então, a Bíblia católica tem mais do que isso. Divisão em versículos. 23.214 versículos no Velho Testamento e 7.959 versículos no Novo Testamento, total 31.173 versículos. Quantos dele você já decorou? D. Classificação dos livros do Velho Testamento. Aí sim a gente entra. Lembra que eu falei a diferença entre Tanakh e Torá? Torá, lei. Tanakh, Antigo Testamento, do grego, né? Por quê? Porque olha só como que é dividido o Velho Testamento, por exemplo. 5 livros do Pentateuco, que eram chamados de Torá, a lei, que são 5 livros de Moisés. 12 livros históricos, 5 poéticos. Sim, a Bíblia tem livros poéticos. Cantares, Eclesiastes, Salmos. 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. No fim da apostila a gente vai ver a classificação desses profetas. Vamos lá. Não foi impresso. O seu tem? Cadê? Não tem uma página. Foi mandado no grupo? Foi mandado no grupo. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Mas não está fácil, né? Bom, pessoal, a gente tem pouco tempo. Vamos matar aqui, depois na sua casa você vê. Diferença entre profetas maiores e profetas menores. Então um era alto, o outro não. Um era importante, o outro não. Não tem a ver. Profeta maior e profeta menor tem a ver com o volume da escrita. Com quanto que esse profeta escreveu. Profetas maiores foram profetas que escreveram mais, que tiveram maior participação na escrita bíblica, e profetas menores são profetas que escreveram menos. Profeta maior, por exemplo, Isaías, cujo livro é chamada de mini-bíblia. Por quê? Alguém sabe? Quantos capítulos ele tem? Dica, 66, né? Então são 66 capítulos, logo o livro é chamado de mini-bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros ao todo, né? Profeta menor, Malaquias. Infelizmente Malaquias é muito mais pregado do que Isaías, né? Mas a gente, em nome de Jesus, a igreja vai se converter, né? E a gente vai parar com isso aí. Mas um é profeta maior, o outro é profeta menor, mas falam muito mais do menor. Capítulo 7 aí da sua apostila. Será que dá tempo? Deixa eu ver aqui para a gente ver se vale a pena entrar ou não. Pessoal, eu acredito que não vale a pena entrar. Ou não. É tranquilo. Porque é só falar um pouco a respeito do cânon. Então a gente tem 12 minutos aí, vai dar tempo tranquilo.
Cânon, pessoal, é o nome que se dá, ou canon, não a câmera Canon, mas cânon, né? É o nome que se dá, é a palavra grega que significa literalmente vara, medição. Por que vara? Hoje a gente usa régua, na época se usava vara. Quantas varas tem do início desse palco até o fim desse palco? Tem 8 varas, é uma unidade de medida, né? Então, cânon é vara de medir. Basicamente, é o conceito que nos permite medir o padrão de uma escrita. Se essa escrita, ela é usual ou ela não é, se ela é original, oficial ou não é. Para a galera que é mais nova e acompanha, não que você precisa ser mais novo para acompanhar esse tipo de conteúdo. Até porque eu vou dar um exemplo aqui, que ultrapassa gerações. Quem aqui assistiu Star Wars? Acho que meu pai assistia Star Wars, né? Preto e branco lá, mas assistia. Então, acho que todos nós aqui assistimos Star Wars. Não, Star Wars não foi lançado em preto e branco. Star Trek, por exemplo, né? Jornada nas Estrelas, é um pouco mais antigo do que Star Wars até. Esse tinha em preto e branco, com o Spock, com a franjinha assim, ó, né? O primeiro Spock ainda. Então, o que há hoje em dia uma discussão? Histórias como Marvel, como DC, que tem muitos anos, são escritos há muito tempo, né? O que a escritora, o que a editora, em um determinado momento, precisa sentar e fazer? Peraí, vamos definir o que é canônico na história, ou seja, o que é oficial. Porque uma hora o herói tem uma origem, a outra hora o herói tem outra origem. Ela teve acesso a uma fonte radioativa, na época que tudo era radiação, tudo que era radiação dava poder mágico para alguém, né? Dava alguma mutação. Então, teve acesso a uma fonte radioativa. Não, na verdade ela é filha de um alienígena. Estou dando exemplo aqui porque isso acontece muito em coisas do nosso cotidiano, né? Histórias que são canônicas ou não. O que é canônica? É oficial. Então, quando a gente fala de Bíblia, o que é canônico? É aquilo que de fato é oficial, aquilo que de fato foi considerado como um livro bíblico de verdade. E o que não é canônico? Aquilo que foi considerado como um livro que não é de verdade. A origem não é comprovada, não é inspirado por Deus, não é de fato aceito como um livro que é canônico, que é oficial, que é original, que tem fonte comprovada. E nós temos os apócrifos. No sentido religioso, né, que é o que nós estamos estudando aqui na teologia, apócrifo significa não genuíno. Então, nós temos livros canônicos e nós temos livros apócrifos, certo? Não na Bíblia. Não na Bíblia protestante, do jeito que nós estamos estudando aqui, né? A fonte do nosso estudo é a Bíblia protestante. Então, na Bíblia nós não temos apócrifos, nós temos somente livros canônicos, aprovados, medidos e constatados como livros originais, corretos para nós estudarmos, certo? De origem, por que eles são apócrifos? Geralmente não se acha a origem, quem escreveu, certo? Quem escreveu esse livro? Chegou um livro aqui para nós, quem foi o escritor? Não sei, dá para considerar? Complicado. Então imagine aqui para nós que chegasse uma nova carta de Paulo, aqui ó. Paulo escreveu uma nova carta, aí chega a carta para a gente. Mas essa carta é datada de quando? Essa carta é de 1980. 40 anos atrás? Sim, e foi Paulo que escreveu? Entendeu? Eu estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas assim, só para vocês entenderem que isso acontecia. Tem um livro que tem 1 milhão de apócrifos, assim, tem muitos apócrifos, que é o livro de... meu pai pregou na semana retrasada, Enoque. Quantos já não ouviram falar? Não, porque foi descoberto o livro de Enoque. A cada 3 anos alguém descobre um novo livro de Enoque, né? Foi descoberto um livro de Enoque, não sei o quê. O que Enoque é? Um apócrifo. Por que um apócrifo? Existe um livro de Enoque? Sim. Temos acesso ao original? Não. Judas menciona, por exemplo, o livro de Enoque. Temos acesso ao livro original? Não. O autor aos Hebreus menciona Enoque, não menciona o livro exatamente, mas menciona Enoque. Judas já menciona os escritos de Enoque. Agora, temos original? Não, não temos. E os que surgiram, tem origem comprovada? Não tem. Livro de Enoque, quando foi escrito? Você faz um teste lá, 1600. Enoque, 1600? Tem como, né? Então, 3 aspectos são considerados, não está aqui na tua apostila, mas eu vou mencionar, vale a pena.
3 aspectos são considerados para a gente poder dizer se um livro é canônico ou não, que os concílios utilizaram para entender se um livro é canônico ou não. Primeiro, origem comprovada, certo? Origem comprovada. Sabemos quem escreveu? Temos comprovação de quem escreveu? Não. Se temos, ok. Se não temos, não pode ser considerado como um canônico. Segundo aspecto, circulação na igreja. O que é isso de circulação na igreja? Esse livro era de conhecimento dos irmãos da igreja primitiva. Ele é mencionado por historiadores. A igreja primitiva usava essa carta. Então, vamos supor que chegue aqui amanhã uma carta de Paulo para nós, igual o primeiro exemplo. Chegou uma carta aqui, descobriram uma carta de Paulo. A igreja primitiva fazia uso dessa carta? Ela circulava entre os irmãos ou não? Não fazia. Então, já é um aspecto de que, já é um indício de que a gente não deve utilizar esse livro. Por quê? Porque as cartas boas, as cartas de fonte comprovada, elas circulavam na igreja, certo? Não, a igreja primitiva simplesmente não usava essa carta, então não serve para nós também. Não é canônico, é um apócrifo, certo? E o terceiro aspecto, coesão interna e externa. O que é coesão interna e externa? Coesão interna, o livro se contradiz a si mesmo. Mas, pastor, é possível? É. Tem escritor que é tão ruim, que ele começa o livro falando um negócio e termina falando outro. Principalmente no meio religioso. Ele mesmo desmente o que ele falou. Então a gente encontra livros bíblicos, livros apócrifos com esse conteúdo, né? E nós, por exemplo, a gente vai falar sobre Macabeus daqui a pouquinho. O autor aos Macabeus fala que o livro é ruim. A gente vai ler daqui a pouco, né? Macabeus, na Bíblia Católica nós temos 1º e 2º Macabeus. O autor do livro fala, o livro é fraco, o livro é ruim, é uma constatação histórica fraca. A gente vai ler o trecho em que ele fala daqui a pouco. Algo que é inspirado por Deus é fraco? É ruim? Faz sentido? Então a gente não pode considerar esse livro canônico. Ele é histórico? É. Interessantíssimo ler, porque o livro de Macabeus mostra para nós a revolta dos Macabeus. Só que existem questões doutrinárias no livro que não podem ser levadas em conta por nós. Então, por que foi excluído do cânon protestante? Porque se ele fosse somente histórico, show, mas ele não é somente histórico. Certo? Então, coesão interna e coesão externa. Coesão externa é se ele tem a ver com o que é escrito nos demais livros e cartas que já são consideradas canônicas. Então, é basicamente uma comparação. Chega um cara aqui com uma carta, imagina a igreja, nós somos a igreja primitiva, certo? 115 anos após Cristo, a gente está lá, carta de Paulo, carta de Pedro, carta do autor aos Hebreus, a gente tem todo o cânon bíblico ali com a gente, fechadinho, né? Carta de João, a gente tem tudo ali, tudo bonitinho, os evangelhos estão na nossa mão. Aí chega um camarada, eu tenho uma nova carta de Paulo aqui, que estava perdida, ou tem uma nova carta de Pedro aqui que estava perdida, lê aí. Aí você cata a carta, porque a salvação é pelas obras. Peraí, quem que escreveu isso aqui? Foi Paulo. Mas em Efésios 2, Paulo fala que a salvação é pela graça e não por obras. E agora você vem chegar com uma carta de Paulo para mim dizendo que a salvação ela é pela obra? Peraí, algo errado não está certo, né? Não tem como isso aqui não tem coesão com o que a gente já tem. Então, o que os teólogos, os concílios que formaram o cânon protestante usavam de régua, né, de vara, para medir se um texto, se um livro, uma carta, ela era apócrifa ou ela era canônica, esses 3 elementos, certo? Origem comprovada, circulação na igreja primitiva, uso da igreja primitiva e, o terceiro, coesão interna e externa. O livro não poderia contradizer nem a si próprio e nem a outros textos já considerados canônicos. Beleza?
certo? Pastor, e os erros de tradução? Existem? Você mesmo mencionou. Existem, muitos. Por que nós estamos tranquilos de que nós temos uma boa tradução bíblica nas nossas mãos? Por que a gente pega a nossa Bíblia e fica sossegado? Quantas cópias eu mencionei que nós tínhamos no Novo Testamento agora há pouco, vocês lembram? 6.000 cópias, né? Mais de 6.000 cópias. Existem erros de tradução? Sim. Teve um tradutor que comeu uma palavra, teve um tradutor que errou uma palavra, teve um tradutor que substituiu. Peraí, esse trecho aqui não está bacana não, Teve um tradutor que mudou, teve um tradutor que, sei lá, não achou interessante colocar aquilo, não colocou, ou achou interessante acrescentar uma história e acrescentou, né? uma história não, né? Um trecho, e acrescentou. Teve isso? Teve, só que com 6.000 cópias, todos esses erros são mapeáveis, a gente sabe exatamente quais são esses erros. Exatamente. Tanto que a Almeida, ela costuma colocar essas dúvidas que há entre uma tradução e outra, entre um manuscrito e outro, com colchetes. Alguém já leu a Almeida em algum momento e viu esse colchete? Tem um colchete ali, vai entrar uma história, tem um colchete. O que é esse colchete? Geralmente, esse texto, ele tem alguns manuscritos e não tem outros. Certo? Quer dizer, algumas bíblias, algumas traduções como a Almeida, tomam até o cuidado de mencionar quais são essas divergências. Então, eles são mapeáveis. E nenhum deles afeta doutrinariamente aquilo que a gente tem que aprender com a Bíblia. Nenhum deles. Então, a gente não tem dificuldade. Nossa, descobrimos um erro de tradução aqui, já era, acabou nossa fé. Fecha a igreja, os espíritas estão certos. Vamos todo mundo para o centro que eles estão certos. Não, não existe isso. Certo? Porque todos os erros são mapeados e nenhum deles afetam de maneira nenhuma a nossa interpretação das Escrituras. Beleza? 11 horas. Finalizamos. Coitado do próximo professor, só dei a introdução aqui. Importante sobre os apócrifos. No caso dos apócrifos do Velho Testamento, a maioria deles foi escrita entre o período de Malaquias e Mateus, que são os 400 anos de intervalo bíblico, que é considerado na teologia o período interbíblico. Malaquias é o último livro do Velho Testamento e Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Nesses 400 anos, nós temos em teologia o que a gente chama de silêncio de Deus. Deus não falou, não houve profeta, não houve homem de Deus, não é que não houve quem cresce em Deus, havia, mas não havia um profeta nomeado, claro, ali, pregando, ensinando. Então, a gente chama esse período de período interbíblico ou período de silêncio de Deus. E nesse período não houve revelação. Aí, como estava todo mundo quieto, o que a turma fez? Bora escrever umas besteiras aqui. Certo? É isso, pessoal. Então, marca aí na sua apostila para você ajudar o próximo professor, que vai ser o Marcelo. Nomes dos principais apócrifos inclusos na Vulgata e traduções futuras católicas. Nesse termo aqui é que nós paramos, ok? Então faz uma bolinha aí na sua apostila, e aí você, se o Marcelo na próxima aula tiver alguma dúvida, você sabe que parou daí. Amém, minha gente? Amém? Pode pausar aí, a gente ora e finaliza.